Muito obrigado. Eu que agradeço, professor. Boa tarde, meus irmãos, minhas irmãs. Então, vamos dar início, então, à leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, que coube para nós hoje o item 21, perda de pessoas amadas, morte prematuras. E é uma mensagem do Espírito Sansão, que diz assim: quando a morte ceifa nas vossas famílias, arrebatando sem restrições os mais moços, antes dos velhos, costumais dizer: Deus não é justo, pois sacrifica um que está forte, que tem grande futuro, que conserva os que já viveram longos anos cheios de decepções, pois leva os que são úteis e deixa os que para nada mais servem, pois despedaça o coração de uma mãe, privando-a da inocente criatura que era toda sua alegria. Humanos, é nesse ponto que precisais elevar-vos acima do da terra a terra, da vida, para compreenderdes que o bem, muitas vezes, está onde julgais ver o mal, a sábia previdência, onde pensais divisar a cega fatalidade do destino. Por que haveis de avaliar a justiça divina pela vossa? Podeis supor que o Senhor dos mundos se aplique por mero capricho a vos infligir penas cruéis? Nada se faz sem um fim inteligente, e seja o que for que aconteça, tudo tem a sua razão de ser. Se prescrutasseis melhor todas as dores que vos advêm, nelas encontrareis sempre a razão divina, razão regeneradora, e os vossos miseráveis interesses se tornariam de tão secundária consideração que os atirareis para o último plano. Crede-me, a morte é preferível numa encarnação de 20 anos a esses vergonhosos desegramentos que pujam famílias respeitáveis, dilaceram corações de mães e fazem que, antes do tempo, embranqueçam os cabelos dos pais. Frequentemente, a morte prematura é um grande benefício que Deus concede àquele que se vai e que assim se preserva das misérias da vida ou das seduções que talvez lhe acarretassem a perda. Não é vítima da fatalidade aquele que morre na flor dos anos. É que Deus julga não convir que ele permaneça por mais tempo na terra. É uma horrenda desgraça, dizeis, ver cortado o fio de uma vida tão prenhe de esperanças. De que esperanças falais? Das da terra, onde o liberto houvera podido brilhar, abrir caminho e enriquecer? Sempre essa visão estreita, incapaz de elevar-se acima da matéria. Sabeis qual teria sido a sorte dessa vida, ao vosso parecer tão cheia de esperanças? Quem vos diz que ela não seria saturada de amarguras? Desdenhais então das esperanças da vida futura, o ponto de lhe preferirdes os da vida efêmera que arrastais na terra? Supondes então que mais vale uma posição elevada entre os homens do que entre os espíritos bem-aventurados? Em vez de vos queixardes, regozijai-vos, quando praz a Deus retirar desse vale de miséria um de seus filhos. Não será egoístico desejar de que ele aí continuasse para sofrer convosco? Ah, essa dor se concebe naquele que carece de fé e que vê na morte uma separação eterna. Vós espíritas, porém, sabeis que a alma vive melhor quando desembaraçada do seu invólucro corpóreo. Mães, sabei que vossos filhos bem-amados estão perto de vós. Sim, estão muito perto. Seus corpos fluídicos vos envolvem. Seus pensamentos vos protegem.
A lembrança que deles guardais o transporta de alegria, mas também as vossas dores desarrazoadas os aflige, porque denotam falta de fé e exprime uma revolta contra a vontade de Deus. Vós que compreendeis a vida espiritual, escutai as pulsações do vosso coração, a chamar esses entes bem-amados. E se pedirdes a Deus que os abençoe, em vós sentireis fortes consolações, dessas que secam as lágrimas. Sentirei aspirações grandiosas, por vos mostrarão o porvir que o soberano Senhor prometeu. Sanson, ex-membro da Sociedade Espírita de Paris, 1863. É uma mensagem lindíssima de consolo, de entendimento para nós. Graças a Deus, hoje nós, espíritas que somos, já compreendemos um pouco mais a lei de Deus, a lei do amor, a lei da fraternidade. Já entendemos, já compreendemos e já temos a certeza absoluta da vida futura. Isso é o consolo. Sabemos também e temos a certeza que quando nós oramos, as nossas preces, elas emanam tanta energia positiva que faz com que, para aqueles que nós direcionamos as nossas preces, se sintam confortados, se sintam envolvidos por uma chama de amor, de carinho, e principalmente para aqueles que partem. Sabemos, é lógico, que a perda de um filho querido, amado, em ter idade, é uma dor que a gente não consegue expressar através de palavras, né? Porque é uma, entre aspas, uma perda muito grande. Mas nós, como espíritas, nós que acreditamos na lei de Deus, nós que acreditamos, temos a certeza absoluta na misericórdia divina, sabendo que Deus é um Pai justo e misericordioso, jamais, jamais, por hipótese alguma, ele tomaria uma posição contrária àquele que vai passar por aquela situação simplesmente pelo seu bel prazer. Absolutamente. Nós que somos pais, jamais faríamos isso por um ente querido. Imagine Deus. Imagine esses amigos espirituais. E Deus jamais faria ou daria uma condição de uma partida prematura a um filho seu, se não tivesse a necessidade desse filho retornar à pátria espiritual. Portanto, meus irmãos, quando nós falamos da perda de entes queridos prematuramente, nós temos que estar sempre envolvido com Deus. E olha o que diz Sanson. Eles estão muito mais próximos de nós do que nós possamos imaginar. Mas quando nós emanamos pensamentos de amor, eles se sentem bem. Mas quando aquela tristeza, aquela dor profunda, traz para eles também desconforto. Por quê? Eles ficam preocupados com os pais, com aqueles que ficaram na terra. Por isso que a necessidade de nós estarmos sempre, sempre com os nossos pensamentos elevados para esses filhos amados que retornaram à pátria espiritual. Assim tinha que ser. Assim foi combinado antes do retorno à vida corporal. Portanto, meus irmãos, nós vamos, nesse momento, direcionar os nossos pensamentos, o nosso amor, o nosso carinho, a nossa prece a esses que hoje já não estão mais no corpo físico, que encontram-se no plano espiritual. Então vamos fechar os nossos olhos, abrandar os nossos corações, pensar em Deus,
e dizer: Senhor, Deus Todo-Poderoso, Pai amado e querido, nesse momento, Senhor da luz, Senhor da vida, Pai bondoso e amoroso, nós rogamos por todos aqueles que hoje encontram-se no plano espiritual. Que o Senhor derrame sobre todos eles, Senhor, bênçãos de luz, de paz, de amor, de tranquilidade. Nesse momento onde tantos estão retornando de uma forma um pouco mais intensa, que eles sejam envolvidos pela tua chama de amor. Mas, Senhor, estamos aqui e também não podemos deixar de pedir por aqueles que ainda sofrem, porque aqueles que ainda não compreenderam a verdadeira vida, que ainda encontram-se no leito de dor, que ainda não entenderam a o real amor que o Senhor sente por todos nós. Que o Senhor possa derramar sobre toda essa humanidade, Senhor, teu amor eterno, o teu amor fraternal, para que assim nós possamos, Senhor, compreender cada vez mais que só o amor constrói e o que o Senhor é amor. Por tudo isso, nós lhe agradecemos por mais esse momento de luz em nossas vidas e rogamos que fique conosco, nos amparando, nos abençoando, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado, muita paz a todos. Boa tarde.